a todos, eu sou André Costa e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, transmitido pela TV Vincere, pelo streaming, basta você acessar o link tvvincere.com e simultaneamente pelo YouTube, TV Vincere, pelo Facebook também. Lembrando que o programa Equilíbrio Nacional tem o apoio do Aras Pedro Leão. Você pensa em criar ou você pensa em exemplares de cavalo manga larga machador de qualidade, procura lá. Pedro Leão. Doutor Pedro, além de tudo, é um grande médico especialista e tem apoiado esse programa também. E hoje, o programa Equilíbrio Nacional recebe um grande especialista em algumas áreas estratégicas. Nós vamos iniciar na temática política, porque nosso amigo Anderson Alves, ele é especialista em marketing político e ele criou algumas soluções muito interessantes que eu vou deixar primeiro que ele faça a sua própria apresentação, porque é bastante extenso, então é melhor ele... Seu currículo é extenso, então que ele possa falar para todos nós aquilo que é importante, é pertinente, é diferenciado, né? Porque nós temos visto muita coisa diferenciada dentro da tua área de atuação. Então conta para nós um pouquinho, primeiro do Anderson, de forma sintética, depois como surgiu toda essa ideia desses projetos que já são de sucesso, né? Já tem resultados, não são projetos, já estão em prática, já estão funcionando e já estão com resultados. Pois é um prazer estar aqui participando do programa com você, André. E basicamente eu comecei trabalhando com internet quando a internet chegou no Brasil, né? Ali no final dos anos 90. Então a gente já fazia algum trabalho com alguns políticos, deputados federais, vereador, prefeito, mas não tão contundente, não tão forte, né? Então, a gente vem sempre trabalhando essa área, tanto empresarial como a questão política, desde essa época, né? E aí, nós desenvolvemos o método, ou na verdade, uma marca chamada Marketing Digital Eleitoral, né, que ficou bem famoso em todo o Brasil. Na verdade, nós que começamos com isso no Brasil, né, falando muito forte de marketing digital na internet, para políticos ali, né, quer dizer, marketing digital é na internet, mas falando de marketing digital para políticos, para candidatos, para assessores, consultores e etc. Então, nós nos consagramos muito por conta da Academia de Vereadores, né? Um curso online que já ajudou a eleger aí mais de 1.000 candidatos entre vereadores e prefeitos. Não sou eu apenas, nós temos outros especialistas, nós temos o Sena, o Arlen Sena, que é um consultor muito famoso na região norte e nordeste, tem o Aurísio também, que também esteve com a gente agora lá na África, numa campanha presidencial que a gente fez, ganhamos essa campanha lá, usando muito dessas estratégias que a gente aplica aqui no Brasil também. E nós temos o César Mendes, o Joilson, nós temos assessores, consultores, parceiros espalhados aí no Brasil que estão usando a nossa metodologia. Qual é a metodologia? Número 1, o método L2C. O método L2C são 3 fatores que garantem, né, a elegibilidade do candidato. Não a elegibilidade que a gente fala no sentido jurídico, Sim. que tem esse termo, né? Sim. As questões da elegibilidade. Mas os 3 fatores que conseguem fazer com que um candidato consiga a sua eleição. Por quê? Porque a gente fala de o L2C, ele é um acrônimo, né,
para liderança, causa e comunicação. L de liderança, 2C de causa e comunicação. Então, nesses últimos 25 anos, nós entendemos que o quê? Que o candidato ideal, que tem a melhor condição, a maior condição, é esse que tem a liderança consolidada, validada, ele tem uma causa, um projeto, que tem aderência de pessoas, que tem grupo, e ele tem um sistema de comunicação que consegue trabalhar com essas pessoas, né? Então, esse é o candidato ideal. Se ele reunir esses 3 elementos, que é o que a gente chama de método L2C, e vocês fazem uma prévia, uma análise, um diagnóstico, né? Porque a nossa Porque escola... não é tão somente, eu quero ser candidato. Não, a pessoa tem que cumprir alguns requisitos. Exatamente. Então, por exemplo, a nossa escola não é a escola do marketing político. A minha escola é a escola da administração e marketing. Kotler, Peter Drucker, lá para trás, entendeu? Sim. Por quê? Porque é em cima disso que a gente entendeu que a gente precisava entregar mais resultados. Não falando mal de quem trabalha com marketing político, etc., mas o marketing político no Brasil ele ficou muito depreciativo por conta das grandes fortunas investidas, né, em campanhas eleitorais. E praticamente se criou a cultura de que para ganhar campanha você precisa de dinheiro, dessa fortuna em si, né? Então, o nosso trabalho ele não é construído em cima disso. Na velha prática política, de se não tiver dinheiro você não tem campanha. A prova são os vários candidatos eleitos Brasil afora e até no exterior que fizeram esse tipo de trabalho, usaram esse nosso método e conseguiram ter esse resultado. Na perna da comunicação, no método L2C, nós temos uma outra metodologia, que é o funil de votos. O funil de votos é o desenho da trajetória de uma pessoa até a decisão de votar num candidato. E eles são 3 níveis: atração, conexão e conversão. Sim. Atrair através de conteúdo ou através de algum projeto. Por exemplo, eu tenho um projeto aqui da sua primeira casa. Eu quero saber como é que é isso. Eu quero fazer quero ter a minha casa, por exemplo. Então ele se conecta ali. Mas e a continuidade? Aí vem a questão da conexão. Como é que esse candidato, esse político, ele continua uma conversa, continua um relacionamento com esse possível eleitor a ponto dele chegar na parte baixa do funil, que é a conversão. Eleitor validado com interesse de votar. E eu vejo que vocês já estão lançando a questão para 2024. Vocês entendem que isso é um tempo, é necessário para que haja todo esse processo desses 3 pontos? Na verdade, você está tocando num ponto que é grave nessa questão da construção de uma trajetória política de sucesso. Porque a primeira estratégia para você que quer se eleger, para você, vereador, prefeito, deputado, assessor, consultor que quer construir... É só um parênteses, é que você fala academia de vereador, mas serve para todo e qualquer político. A gente tem a academia de vereadores e agora específico para 2024. Sim, sim. Né? Aí essa trajetória que, na verdade, nós já estamos trabalhando desde 2020, né? Desde a última eleição. Então, a gente tem sempre esse trabalho antecipado. E essa estratégia, a antecipação, ela é que garante mais resultado. Então, tem gente que entra em contato com o nosso time e fala o seguinte, ou a gente pergunta, né, nosso pessoal do atendimento, e aí, você está vindo candidato, como é que está seu trabalho? Estou pensando, estou avaliando. Faltando 20 meses para as eleições, está pensando, está avaliando ainda. Das duas, uma, ou esse cara é milionário, né, ou não sabe o que está acontecendo, porque campanha exige preparação. E a preparação é baseada na antecipação. Primeiríssima estratégia, né? Então... Ou até isso nem é prioridade, ele está pensando como... Porque o que acontece? Aqueles que têm dinheiro, infelizmente isso acontece no Brasil, a gente fala aberto mesmo, essa é uma das características da Academia de Vereadores, porque nós conhecemos o Brasil, André.
Ah, você está aqui em Brasília e tal, e você não conhece a realidade do norte, do nordeste, aquele interior, os ribeirinhos, lá no meio de Roraima, no Acre, a gente conhece, a gente conhece. A gente tem consultor, eu já estive lá também, em vários lugares, campanha de vereador para 100 votos, 50 votos, e campanha de vereador, prefeito de grandes capitais. Então, a gente conhece e sabe que tem a, a compra de voto, assistencialismo, corrupção, dominação de famílias tradicionais, que quando não é o pai que está no cargo é o filho, quando não é o filho é a mãe, quando não é a mãe é o pai, o avô, o tio, e vão dominando, e as pessoas, aqueles que querem se candidatar, ficam olhando aquilo, poxa, quando é que vai chegar a minha vez, a minha oportunidade? A oportunidade vem do entendimento do método L2C que você tem que construir uma liderança. Para construir essa liderança, você vai ter que bater de frente contra a Sim, corrupção. Nisso aí vem pessoas que são ameaçadas. sim. Então a gente tem muitos alunos nossos que foram ameaçados e continuam sendo ameaçados. Por exemplo, só para você ter uma ideia, aluno nosso no Rio de Janeiro jogaram fogo no carro dele. Foram duas pessoas lá falar para ele que ele estava sendo ameaçado de morte, que era para ele sair da cidade. A gente vê, por exemplo, vereadores recebendo mesada de prefeito ou de grupos de milícia, de tráfego ou de empresários que querem dominar uma certa situação no município. E você não vê a maioria dos que se dizem marqueteiros falar disso aí, entendeu? Mas essa é a realidade. Ontem mesmo a gente teve uma live e os alunos, vereadores, prefeitos falando a respeito disso. Eu li, teve um vereador anteriormente, foi o vereador mais votado, um rapazinho novinho no norte, no em Manaus, não sei, todo por uma estratégia totalmente, ele era fora da política e agora me parece foi eleito deputado federal, né, agora. Exatamente. Isso Na são verdade, tem um técnicas. detalhe a respeito disso. O pessoal fala muito a respeito de técnica ou a respeito de rede social. Ah, se eu fizer o meu canal, a minha conta no Face, no Insta, eu vou captar essas pessoas. Isso é uma grande mentira. Isso mais que nós vimos aqui, a TV teve oportunidade na época da eleição entrevistar, eu conversei com vários candidatos, vários e pessoas com um grande número de seguidores de outras áreas e achavam que aquilo poderia converter em... E não converteu, E né? não chegou nem em 1%. Tá vendo o funil? Exatamente. Atrair, conectar e converter. É nisso que a gente trabalha. Então, veja, vimos vários, né? 2020, muita gente entrava em contato, candidatos. Eu sou conhecido aqui, todo mundo diz que eu vou me eleger, tapinha nas costas, estou fazendo eventos e falharam assim miseravelmente, entendeu? E apoiando muito em dinheiro, por exemplo, Maranhão, a gente tem candidatos, tivemos eleitos lá no Maranhão também, agora em 2022, deputado federal, deputado estadual, aluno nosso, parceiro lá, mas em 20, falando o seguinte, ó, veio um cara aqui, contratou, alugou 30 Hilux, e ainda colocou mais R$500 milhão para fazer a campanha no último mês. Não foi eleito. Vimos também no Tocantins, foi uma campanha de Senado, se eu não me engano, não foi agora, mas o candidato gastou R$15 milhões, não foi eleito. A questão está no método. Liderança, causa e comunicação. Nós temos visto essa mudança, né? Ela, porém, ainda lenta, mas já não tão lenta, né? Já foi mais lenta, mas a renovação, ou seja, vem se dando, talvez poderia ser muito mais. Mas me fala uma questão, e o preparo em si? Eu sei que aqui é uma estratégia para eleger, para tornar a pessoa apta para... Mas vocês também dão cursos de uma preparação até para o candidato, como... porque
eu diria que a pessoa tem que ter uma noção macro um pouquinho daquilo que ele quer, né, fazer. Não simplesmente decidir, quero ser candidato. O que acontece Do agora momento que ele tem um projeto ou uma liderança, é porque ele já tem uma direção. Sim. Mas vocês pegam pessoas muito cruas e que transformam isso? Sim. Um exemplo agora que me vem à cabeça, uma aluna nossa, Jussara, não sabia nada de política. Nada, não tinha o menor envolvimento com nada. E dentro do nosso curso nós temos um módulo que se chama Mestres da Fiscalização, onde a gente ensina os candidatos, assessores e consultores, porque esse curso é para assessor e para consultor. O assessor que quer trabalhar melhor, quer ajudar a reeleger, quer fazer a gestão de um mandato legal. E para aquele que quer ser consultor, mas está sozinho, então ele faz parceria com a gente alavanca essa carreira, tanto do assessor como do consultor. E aí o que acontece? Ela começou a fiscalizar no município. Fiscalizando, questionando, lei de acesso à informação, sabendo quem eram os vereadores, o que eles estavam fazendo nos últimos anos, quais foram as propostas, as indicações, moções, etc. E André, pasme, tá? Você que mora no município, você não tem a menor noção do que vereadores estão fazendo. Às vezes é só aquela frenesi de rede social. Mas você vai na página da prefeitura, se tiver, e se estiverem colocando as informações lá, porque é obrigatório. É obrigatório. Você puxa a ficha, você não vê nada. Em 2020, eu falei isso para os alunos. Falei, olha, faça uma coisa. Veja qual é o salário dos vereadores e puxa a ficha deles e o que eles fizeram nos últimos anos. Vocês vão tomar um susto. E leva isso nas reuniões que vocês vão conversar com as pessoas. Então faça algumas perguntas do tipo, ô André, que você votou para vereador na última eleição? A maioria às vezes nem sabe. Aí você pergunta, você sabe quanto é que ele ganha de salário? Mas antes, por que você faz esse link? Porque aí vem a próxima etapa. Você sabe o que ele fez e qual foi o projeto dele de relevância social que promoveu transformação social aqui no município? Isso aí a maioria não sabe. Muito menos, E né? quando ele mostra, esse candidato mostra, causa uma revolta nas pessoas. Então eu já começo a dar o quê? Um link. Poxa, eu não sabia. Realmente é demais. Vereador é não sei o quê. Vereador no trabalho, vereador isso, vereador aquilo. Então, causa aquela coisa a comoção que começa a virar um projeto, uma causa. Agora, é claro, não adianta querer fazer isso em cima da hora. Mas voltando a Jussara, por conta disso, e tem uma técnica que a gente fala sobre o candidato, ele construir o site dele, o blog, começar a escrever, porque isso dá poder de comunicação, os partidos começam a observar mais. Ela teve entre 5 e 8 partidos procurando ela, foi entrevistada por rádio, por TV, teve matéria em jornal dela, entendeu? E por conta disso, até o prefeito da época ofereceu R$20 mil para ela largar a campanha, só para você ter ideia. E não sabia nada de política. O que fez essa mulher incendiar a cidade? O conhecimento da fiscalização das finanças públicas. Então, quando você tem argumentos, que é o que a maioria não tem, ele vai para a rua dizendo assim, por que você quer ser candidato, André? Não, eu quero ser candidato para ajudar aqui o nosso município, porque os vereadores daqui, o prefeito daqui não faz nada. Isso é muito pouco. As pessoas não tem Na verdade, nós vamos já chamar um intervalo, mas assim, para finalizar esse bloco, eu diria que em tudo, em qualquer área que nós fazemos, o conhecimento acabou aquele época do tudo fazer de forma empírica, de tudo, né? Acabou isso. O empirismo, ele acaba quando você começa a se profissionalizar, né? Exatamente. E eu lembro que, as profissões mais antigas, vendas, né? E política também. Sim.
E isso tudo era feito 100% quase no empirismo, né? Hoje não. Vendas é técnica pura. É estudado, né? E a política ela tem que ser assim. Tem. As pessoas têm que ter um preparo, porque aí vai conseguir contra-argumentar, vai ter dados. Eu lembro muito uma pessoa aqui de autoconhecimento, o senador Arthur Virgílio, né? Então, que é lá do norte, né? Foi prefeito lá, não sei se foi governador, mas ele é uma pessoa de tanto conhecimento que um discurso dele aqui, quando senador, era algo que mexia com tudo, porque ele tem o conhecimento, ele ia no... Era eloquente, né? No falar ele e tal, era, sabia colocar bem as e palavras. ele era pontual nas coisas que ele... Eu digo, ele nem é político mais agora, mas assim, por isso que eu estou falando. E não estou fazendo campanha, mas eu digo a importância do conhecimento em tudo que nós fazemos. E isso vocês levando isso vai mudando, vai mudando. Vai. E o que acontece com relação a esse contexto que você está falando é que, por conta da internet, está se quebrando esses conceitos mais antigos. Por exemplo, aquele, né, candidato, aquele deputado, aquele senador mais pomposo, mais comedido e etc. Por quê? Porque agora, como tudo está como uma casa dos artistas, aberto, todo mundo se vendo, falando, etc., então o que está acontecendo? É tudo mais rápido, é mais direto. Então se fala muito sobre essa questão da polidez, da estética, do design, etc. Qual é o design que Bolsonaro, Lula tinha ali no perfil deles no Instagram? Qual é o design, a estética, essas estratégias que esses políticos mais proeminentes eles têm? Se você começar a perceber, não tem isso. Eles estão simplmente falando e comunicando ali de em cima formas de situações do que está acontecendo. Naturais. Bolsonaro e Lula, por exemplo, um TikTok, um vídeo do TikTok de alguém que ele viu ali no TikTok, pegou réplica na rede dele. Então tá desse jeito, tá mais rápido, tá mais dinâmico, tá mais corrido. Então não tem tempo para, vamos preparar aqui o post do aniversário agradecendo isso, ou então parabenizando, né? Ou então o dia da árvore. Mas você não tem contexto nenhum com o dia de árvore, você não é da causa ecológica, você não é da saúde, da educação e quer fazer charme com isso. Isso vai distanciando as pessoas, entendeu? Nós vamos chamar um intervalo comercial. O programa Equilíbrio chama o intervalo. Rapidamente voltamos já com essa conversa bastante agregadora com o Anderson, que nos mostra essa transformação e a possibilidade de se construir, que eu diria que essa é a palavra, se construir bons profissionais, porque um político é um profissional. Com certeza. Né? O programa Equilíbrio volta já já. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial com essa conversa extremamente produtiva e esclarecedora com Anderson, especialista em marketing político, que tem feito uma certa revolução, ou evolução, vamos dizer assim, no formato profissional da política em si, eu diria, porque, como nós falamos, né, eu vou te deixar mais à vontade para que você possa falar para aquele que pretende ser candidato, porque o primeiro ponto é você decidir. A decisão é tudo. Eu vou passar pelo diagnóstico, eu tenho condição de ser, né, e daí começar a trabalhar. Né? Então, quais as ferramentas para esclarecer para aquele e para os assessores, para os consultores, porque eu diria que, como você disse, a coisa é tão rápida e os consultores e assessores têm que ser muito dinâmicos também para manter aquele político reeleito. Então, fala para nós um pouquinho dessas ferramentas, para que eles possam
evoluir, te procurar e trabalhar? A primeira questão é a própria consultoria, né? Para você que é assessor, consultor, por exemplo, ou você que é candidato e vai procurar uma consultoria, a consultoria passa por 4 etapas, né? O diagnóstico, analisar o contexto online, offline desse candidato ou desse político, né? Que vem para uma reeleição ou que vai para um outro cargo. Então, o diagnóstico vai mostrar qual é o nível dele atualmente, qual é o desenho do contexto dele, né? Atual. Depois que a gente desenha esse contexto, depois que a gente faz esse diagnóstico, a gente passa para a segunda etapa, que é o plano de ação. O que fazer e como fazer. Com as pessoas, a equipe, o time, etc., com o próprio candidato, com o próprio político. Uma vez que você desenhou esse plano de ação, você vai para a terceira parte, que é a execução. A execução é a consultoria acompanhando a aplicação do plano de ação. Sim. Então, avaliar com aquelas pessoas o que está acontecendo com o time, etc. Depois disso, ou durante o processo da execução, você está fazendo a avaliação, que é verificar os resultados das ações planejadas. Então, você vê uma coisa bem administrativa mesmo. Sim. Né? E para você que nos assiste e deve estar se perguntando, porque todo mundo pensa isso, quanto isso vai me custar? Mas nós não vamos falar aqui, porque cada caso é um caso. Mas pela experiência empresarial, nós podemos afirmar que tudo aquilo que é planejado com antecedência, que tem um método, ele sai muito mais barato do que aquilo que é decidido de última hora e os resultados são muito mais... E é prático isso que você está falando, né? Então, exemplo, André, por que se gasta muito dinheiro nas eleições? Você tem ideia disso? Olha, eu imagino, primeiro, que é tudo feito de última hora, no último mês, no último 60 dias, e a própria legislação encurtou a questão de campanha, né? Campanha liberada, então... Mas nós não estamos falando em campanhas declaradas, nós estamos falando num planejamento de construção de uma imagem. Aqui você já deu o diagnóstico, né? Aqui você já fez um diagnóstico, que é o quê? Por que é que eu vou esperar para a época da propaganda eleitoral gratuita começar o meu trabalho, sendo que eu já posso construir a minha trajetória agora? Mas isso não está errado? Isso não é contra a lei? Não, não é contra a lei. Porque a construção do seu projeto ONG, projeto ali de escolinha de futebol, educação, saúde e etc., ele já começa agora. Então, a tua liderança você já começa a trabalhar agora. E é tranquilamente permitido. Sim. Eu posso fazer anúncio? Posso. Anúncio como? Facebook, Google, TikTok, Pinterest, YouTube e por aí vai. Até o Pinterest está sendo acessível. Você pode fazer LinkedIn, você pode trabalhar Twitter, Native Ads, que a maioria dos políticos não conhece, Native Ads, que é publicidade nativa, Taboola, Outbrand, Heavy Content. Você pode trabalhar com mídia programática, que é uma coisa. E você falou uma questão ali no meio da frase, que é o brand. Tem que ser construído, né? Um brand de uma pessoa. O brand, ele é construído, mas por conta dessa coisa da internet, dessa não maquiagem... Ele tem que ser real, né? Esse tipo de não maquiagem já vira brand também. Sim, já é um brand, já é a construção de um brand. Entendeu? Então, o brand é a própria pessoa, é a personalidade, a espontaneidade, é a forma que ele leva as coisas. Então você tem aí, por exemplo, casos como o Gabriel Monteiro, o pessoal do MBL, Marcel Van Hatten, que são políticos, né, proeminentes aí. Mas aconteceu isso e aquilo. Não vem ao caso. Isso é outra situação e é uma coisa que a gente não discute. A gente discute esse caminho, esse trabalho que foi feito para chegar lá. Então vale qualquer coisa para chegar lá? Não estou dizendo isso também.
Porque se você for um fake, se você for uma maquiagem, pode cair a qualquer momento. Sim. Nós estamos vivendo épocas no Brasil de questionamentos, as questões jurídicas. E é muito fácil essa velocidade você desconstruir algo se ele não tem base, né? Então, o caráter isso é vai base. ser mostrado Exatamente. quando esse poder está vindo. É. Entendeu? Então você, é como se fala, né? Você quer conhecer o homem, é só você dar poder e dinheiro para ele que você vai ver quem ele é de fato. Então, assim, pensando nessas coisas, a gente trabalha nesses aspectos. A Academia de Vereadores, a Inovação Política, que é a empresa maior, né? Ela não trabalha propriamente questões políticas no sentido de direita, esquerda, centro, ideologia política partidária. Ah, mas que absurdo, como é que você não trabalha isso? Porque isso já é herança desse candidato que vem. Então eu não vou ensinar ele a ser de direita, eu não vou ensinar ele a ser de esquerda, de centro, etc. E isso ele vai verificar dentro do contexto dele. E onde é que a gente percebe isso? Lá no diagnóstico. Ou no trabalho que ele já vem fazendo. Nisso, André, vem uma outra ferramenta nossa, que é o cálculo eleitoral. 6 meses antes da eleição, a gente indica para os nossos alunos quais são os melhores partidos para eles estarem se filiando. Isso é fundamental, né? Você sabe que, e acontece muito isso aqui, poxa, Anderson, eu tive mais voto que os 3 últimos que foram eleitos, mas tiveram menos votos do que eu. O que aconteceu? A composição. Questão Quer dizer, tem muita gente que ali tem aquele amor pelo partido, ele não abre mão, ele não entende que ele tem que fazer isso. A escolha do partido é uma estratégia também. Ah, mas eu quero vir só pelo partido A. Se não for por esse partido, eu não vou. Se não for pelo B, eu não vou. Então, por conta disso, né, dessas intransigências, você começa a dificultar uma eleição sua que poderia ser mais facilitada. E aí vem aquela história, muitas vezes você tem que investir muito mais para poder ser eleito pelo aquele partido que você deseja, né? Aí vem isso que você falou, né? A grande pergunta, por que é que precisa de dinheiro ou desse muito dinheiro nas eleições? Por um motivo muito simples. Você tem que convencer muita gente, em pouco tempo. Às vezes o candidato não é conhecido, mas tem dinheiro. Por exemplo, a gente sabe, André, infelizmente, né, isso acontece no Brasil, isso acontece muito, né? Você vê ali vereadores semi-analfabetos, mas que têm dinheiro. Mas que no município ele não vai lá na Câmara e tal. Os alunos falam isso para a gente e a gente conhece essa situação, entendeu? Então, o que acontece? Vai muito por conta do dinheiro. Então, eles têm aqueles cabreços, né, organizados, aqueles feudos, aquelas dominações, e não tem ninguém para sair disso aí. Nós estamos criando esses tipos de candidato com mais visão. Ele pode ser humilde, ele pode ser simples, mas sabendo como investigar, como fiscalizar. Eu não sei se você já faz isso, mas é uma coisa que eu vejo muito interessante é o acompanhamento pós-eleição. Pós-eleito. Isso. Pós-eleito, sendo eleito, porque a Câmara, tudo tem uma dinâmica. E se a pessoa é de primeira viagem, ela se perde ali dentro. Temos várias situações acontecendo. Primeiro, André, a maioria dos candidatos some, os que são eleitos, a maioria some. Por que, Anderson? Faz conchavo com prefeitos, fica maravilhado, deslumbrada, porque tem muita mulher no meio também, fica deslumbrada, né, com o carro, e aí se vende. Isso que acontece. Então, aquilo que a gente falou, trabalha com a sua base, foca, eles começam a esquecer. Cai aonde? Compra de voto, assistencialismo. Não é nem 1, nem 2, nem 10, nem 20, nem 40, nem 100 que já entraram em contato com a gente falando o seguinte: Anderson, está muito difícil aqui. Tem colegas vereadores
que estão com problemas financeiros porque tem que ficar bancando gente na rua. Eu te pergunto, isso é ser vereador? E esse é o trabalho que você está se propondo? Mas antes, se não pagar, o povo não vai. É errado, porque aí vem a questão do relacionamento, André. E é uma das coisas que eu falo muito. André, qual é a garantia de quando você chega em casa, a sua esposa vai estar lá te aguardando, ou quando a sua esposa chega em casa, você vai estar em casa lá aguardando? Você não fugiu, não foi embora com outro, ou ela foi embora com outro, ou simplesmente desapareceu e ficou por isso mesmo? Qual é a garantia que você tem? É exatamente essa conexão que se criou desde o início, a empatia E essa conexão, e a você deve estar confiança. casado. Opa, confiança. Confiança, fidelidade, reciprocidade. Reciprocidade. Até nós, eu pareço novo, mas nós casamos cedo, então respondendo, eu tenho 30 anos de casado. Pronto. Então você criou um relacionamento. Por que é que com o eleitor tem que ser diferente? E é um relacionamento de mão dupla, que é o que tem que ter. O eleitor tem que... Bom, no casamento, isso até dentro da nossa temática, nós estamos sendo instigados a dar cursos disso, até pelo que passou minha esposa. Pela experiência. E pela experiência vocês, e pelo que passou a minha esposa e se recuperou, e eu fui sempre aquele... A prioridade enquanto ela está doente era ela. E as pessoas não entendiam isso. Porque criou o relacionamento, criou a amizade. E assim, profissionalmente também trabalhamos, crescemos juntos. Então há uma... E isso é possível, aproveitando, é possível sim casais trabalharem juntos, porque o relacionamento aí seria... Até vamos falar, tirando um pouquinho, mas entre aí não é um relacionamento, mas não deixa de ser o dia a dia de um líder e de um liderado. Sim. Você tem que ter um relacionamento, tem que confiar. E você tem que partir da premissa que as pessoas são boas. Eventualmente, algumas circunstâncias podem ter tornado ela um pouquinho, mas você vai lá e molda, e ajeita e traz, e não partir do pressuposto que todos são ruins. Então, aí você não começa a não confiar em ninguém. E aí vai para esse lado, acha que o confiar tem que ser pago, que entrou nessa questão, volta para o vereador lá. Então assim, você não está pagando sua mulher não paga você, sua esposa. Né? Poxa, mas... Aí alguns, ou a maioria, vem para a gente e fala assim, você não conhece o meu município, você não sabe como é que são as coisas aqui. Não sei como é que é, já vi candidato a assassinato, já vi rachadinha, conheço o município de 1.000 pessoas, e São Paulo, que é o maior. Sabemos todos os embrulhos políticos que tem nos municípios. Como é que a gente não sabe isso? A gente sabe tudo isso. E quando eu não estou sabendo, meus alunos estão falando. Porque eles trazem a realidade e falam, olha, está acontecendo isso, como é que a gente vai sair disso aqui? Entendeu? Então, essa questão do relacionamento, ela é muito importante. Porque para você chegar ao ponto de pedir um voto, você já tem que estar construindo isso. Daí vem a antecipação. Está vendo de onde vem a minha escola? A administração e marketing. É a lógica da coisa. Sim. Não é o marketing político que precisa do quê? De dinheiro em cima da hora. Todo marketing político tradicional é dinheiro em cima da hora. Sim. E não está garantindo a eleição. Não mais. Ainda tem essa. Até talvez uns anos atrás. Não está garantindo a eleição. Então eu sei de muita gente que investiu muito dinheiro, entendeu? E está ficando para trás. Anderson, mas aqui no município, aqui é o dinheiro que comanda e aqui vai ter que ser desse jeito. Bem, então você está batendo palma para a corrupção e você fatalmente faz parte dela também. Então você está envolvido com alguma coisa de assistencialismo, de compra de voto, etc. E a gente fala aberto, André. Por quê? Porque os casos vêm nesse sentido para a gente. Entendeu? Sim. Exemplo, mais outro exemplo aqui. Um vereador chegou para a gente, falou assim, Anderson,
Essa vai ser minha última eleição, meu último mandato, não vou mais trabalhar mais, tá? Porque realmente cheguei no fundo do poço. O assistencialismo é muito grande na cidade, o prefeito com os vereadores trabalham em prol disso, tá? E, para você ter ideia, 2 colegas vereadores estão com a luz de casa cortada porque não tiveram dinheiro para pagar. Ah, isso é mentira. Mentira? Vai no norte, nordeste que você vai ver, entendeu? Candidata nossa, 2020, botaram ela como laranja, caíram na bobeira, mulher líder. O que aconteceu? Foi eleita. Caíram na besteira de colocar ela como secretária de finanças, começou a denunciar toda a roubalheira que estava acontecendo. O que fizeram? Excluíram ela. Tem um vídeo e um post e está no jornal também da cidade dela, lá falando o seguinte: vereadora tenta marcar reunião com os vereadores na Câmara e tal, e é boicotada. Ela sozinha e os outros 9 em casa, e a foto dela sozinha na Câmara. Essa é a guerra, André. Entendeu? Brasil, a corrupção está melhorando. A corrupção não está melhorando no Brasil. A corrupção está piorando. E outra, não só corrupção, a má gestão. Por quê? Porque o dinheiro é público. Sim. Quando não é meu... E você vê que... Então, essa seriedade, eu falo assim, é uma coisa que precisa realmente ter nesse aspecto público. Você citou casos que a coisa extrapolou até do dinheiro público. A pessoa se endividou pessoalmente para tentar manter um sistema acreditando que reverteria isso no futuro, né? Tem muito disso. Gente, mas foi uma conversa bastante... E a cada vez eu posso dizer assim, tudo na vida, pelo que nós já conversamos, você é um grande apreciador do conhecimento. E nós também. Então, o conhecimento é tudo, né? Conhecimento, primeiro um conhecimento macro, mas um conhecimento especializado daquele seu objetivo, do propósito que você está definido a fazer na vida. Então, você está especializado nisso, você trouxe bastante informações e isso traz uma esperança de quebrar alguns paradigmas, algumas correntes, algumas questões que... Mas eu vou te deixar essa... que é mais um trabalho, e trabalho é trabalho, tem seu... mas dá trabalho. É o pós-eleição, pós-eleito, porque eu vi na eleição anterior, sem ser essa, nós vimos vários deputados, teve uma certa renovação, mas muitos se perderam dentro da Câmara, mesmo federal, muitos desistiram, nem quiseram mais ser candidato, outros porque talvez não quiseram entrar no sistema e não sabiam como caminhar fora dele. Exato. Acontece muito isso. Então, esse seria, acho que também um grande desafio aí para vocês. A cadeira de federal, ela cega muito. Existe aqueles que já entenderam o jogo, e eles jogam o jogo. As combinações, as organizações, as parcerias. Existem esses novos que tentam bater, digamos, contra algum sistema. Qual é o sistema? Isso aí fica com você. Cada um sabe o que pode ser. A gente não entra nesse detalhe. Mas é possível um jovem criar e manter sua liderança desenvolvendo trabalhos. Tem, por exemplo, você vê o MBL, por exemplo. Você é militante do MBL? Não, não sou militante, não tenho parceria com eles nem nada. É constatação, tá? Estão criando as lideranças. Nos estados, nos municípios. Agora já estão vindo com a história agora vão vir partido. Entendeu? É a ordem natural da coisa. Tem uma crença, tem uma ideologia que diz que é liberal, entendeu? E estão emplacando candidatos. Um deputado federal, teve um estadual, teve outro agora, que agora é vice lá do governo do Tarcísio e tudo mais. Então estão indo, estão avançando, estão avançando. O que é isso? Construção da liderança, causa, estão trabalhando o quê?
a comunicação. Está aí o método construído. Entendeu? Nós vamos ter que encerrar essa conversa, mas queria que você olhasse, deixasse uma mensagem à vontade, aquilo que você entender, e deixar também como te encontrar, né, a empresa, né, os teus contatos ali, ou rede social, o que for mais fácil, como você utiliza, fique à vontade. Pode olhar até direto na câmera para... Bem, meu nome é Anderson Alves, né? Nós trabalhamos na inovação política, então você pode já seguir aí a inovação política, inovação.política, sem acento, sem nada, no Instagram, você vai encontrar a gente. Se digitar Academia de Vereadores também, no Instagram você vai encontrar a gente. Inovação Política no YouTube, é um canal bem grande que fala sobre campanha eleitoral para candidatos, para ajudar assessores e consultores. E a minha mensagem é que você procure realmente se candidatar. O Brasil precisa. Você viu aqui algumas histórias verídicas, reais, tem muito mais do que isso. E eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo estão aí revoltados com alguma situação no seu município. E para mudar, vai ser preciso enfrentamento. Que tipo de enfrentamento? Aí é o contexto que vai precisar. Para incluir na tua consideração, que me veio aqui algo que... Você acha que nós estamos carentes de lideranças como outrora? Tem. Estamos com essa carência, então vamos instigar as pessoas a se tornarem, não criticar o sistema, mas tornar um líder para combater aquilo que ele entende que não está de acordo. Exatamente. Então, por exemplo, André, nós sabemos de municípios totalmente miseráveis, a população totalmente assim desgraçada, é a melhor palavra para exemplificar, é feio, mas é a melhor palavra. Aonde a cúpula política é uma dominação incrível ali. Não é um município, não são 10, são centenas deles, dominados por famílias, uma hegemonia perpétua ali, sanguessugando, puxando, extraindo, e o povo na miséria. E não tem um homem ou uma mulher para bater de frente com isso aí. E quando diz que vai bater de frente, já é aliciado por esse sistema. Alguns poucos estão furando esse bloqueio. Por exemplo, ali no Rio Grande do Norte, Mossoró, a Alisson é um candidato que agora é prefeito. Bateu de frente com 2 famílias de coronel lá na cidade. Fortíssimo ali no Rio Grande do Norte. Pô, vocês sabem, hein? A gente conhece, pessoal. Isso aqui não é fantoche, não. A gente entende. Então, carência de liderança, André, realmente é a mensagem que eu deixo aqui para finalizar, né? Agradecendo aí o seu convite, estar participando do programa, mas venha candidato, mas se estruture para isso. Não estou falando de nenhum milhão, ninguém vai gastar 1 milhão, 100 mil, 200 mil, 500 mil, se você gasta dinheiro e vindo em cima da hora, porque isso é a lei da administração e do marketing. Né? Isso empresarialmente também, isso é qualquer questão, aquilo que é feito sem planejamento e em cima da hora custa mais caro. Exatamente. Então, assim, essa é a mensagem. Procure mesmo, queira ser essa liderança, queira fazer a mudança no seu município, porque com certeza o Brasil está precisando. E a base política começa nesses líderes comunitários, vereadores, prefeitos, e você pode ser um deles aí, já se preparando nesses próximos 20 meses, nós estamos em fevereiro agora, né? O tempo é curto, não tem muito tempo, e você precisa se programar para isso. Seja candidato, assessor ou consultor. Nós trabalhamos aí nesses 3 aspectos. E tem o nosso site, academiadevereadores.com.br, você pode fazer sua inscrição lá e vir trabalhar com a gente. Nós temos 5 consultores, André, de 5 áreas diferentes. Nós temos eu que trabalho na parte de método L2C e funil de votos, estruturando campanha, o Arlen Senna, que é o estrategista político, inclusive teve um case fantástico no norte, no Amazonas,
elegeu um vereador de 8 mil votos a Senado com 800 mil votos. 5 pessoas trabalhando nessa equipe, para você ter ideia. Agora? Em 2018. Em 2018. Isso. Nós temos o Evaldo Bazégio, que é um especialista em liderança, jogos de poder e dinâmica de grupo. Esse é o trabalho que a gente faz lá, um mentor e coach bem proeminente. Nós temos o Robson Coutrin, que fala sobre mestres da fiscalização. É a ficha completa de uma fiscalização do seu município. O que os vereadores estão fazendo, o que o prefeito está fazendo, licitações, ensina a investigar, fiscalizar, lei de acesso à informação. E esse é o nosso principal projeto, é o projeto número 1 para quem não tem projeto. Então, é o projeto de fiscalizar. E aí nós temos o Wesley... Que é papel Com certeza, mas a maioria não sabe. Não sabe, sim. E o Wesley Gonçalves, que é o nosso gestor de tráfego, especialista em anúncios online, né? Google Ads, Facebook Ads, TikTok, LinkedIn Ads, Pinterest, Twitter, mídia programática e Native Ads. Sabe tudo isso aí. Maravilha. E ainda vou acrescentar para deixar no teu portfólio que eu diria que fortalecer a inteligência e a estrutura emocional dessas pessoas é um desafio também que vocês podem, para que elas não sejam, para que elas criem um propósito, um objetivo e não sejam abraçadas por isso. Aliciadas essa velha prática política, né? É verdade. Então, o programa Equilíbrio Nacional de hoje termina por aqui, na certeza que, mais uma vez, levou a você informações extremamente relevantes. Eu aguardo você no próximo programa.